Olá, boa tarde. Eu sou a Flaviane, eu sou paroquiana aqui da Glória, né? Sou católica, casada com o Fabiano, mãe da Flavinha, que tem 9 anos. E hoje eu estou aqui para contar um pouco da minha história, que é uma história de fé e transformação, de conversão. E todo esse período, todo esse tempo, eu fui moldada no colo de Nossa Senhora. E eu queria contar um pouco para vocês de como é que foi esse tempo de molde que Nossa Senhora foi fazendo na minha vida e que ela foi cada dia passando, a cada momento, sobre a minha vida, sobre a minha história e a história da minha família. Eu vou contar um pouco lá do início, desde quando eu era criança, né? Eu fui apresentada a Nossa Senhora por minha mãe. A minha mãe sempre foi muito devota de Nossa Senhora das Graças. E ela, desde pequena, eu sempre a acompanhei nas procissões que ela ia de Nossa Senhora de Fátima, que saía ali da Paróquia do Carmo e ia até a 13 de maio, né? E eu muito pequena, com 5 anos de idade, sempre fui com ela. E nesse percurso era um percurso de muito longo, né? E de muita caminhada, de fé, de muita oração. E eu desde então fui aprendendo a conhecer mais e mais sobre Nossa Senhora, sobre as orações, no decorrer desse tempo. Um outro fato bem importante que me trouxe ainda mais perto de Nossa Senhora foi sobre uma vizinha que eu tinha, que foi ela que me ensinou a rezar, me ensinou muitas orações, né? O nome dela é Dona Luizinha, e ela era uma senhorinha muito pequenininha, muito bonitinha, lourinha dos olhinhos azuis. Até achava que ela tinha a beleza de Nossa Senhora. E ela sempre teve muita atenção por mim. E aí, no decorrer do tempo da minha vida, ela sempre ia me chamando para ir na casa dela, para conhecer mais e mais orações. Ela me ensinou a rezar Ave Maria, o Pai Nosso, creio em Deus Pai, a Salve Rainha, me ensinou sobre os mandamentos da igreja. E ali, naquele decorrer daquele tempo, ela mesma foi me conduzindo, né? A própria Nossa Senhora fez esse desenrolar na minha vida através dessa senhora que era minha vizinha, Dona Luizinha. E Dona Luizinha tinha um esposo, que era o seu Citonho, para vocês verem como foi essa caminhada junto com eles. O seu Citonho, ele era já aposentado e ele tinha uma fábrica de teço e uma fábrica de velas. E eu também aprendi a fazer teço com eles. Eles me chamavam à noite para ir tomar chá com eles, lá no jardim da casa deles. E a gente conversava muito sobre as coisas da igreja. E ela também era responsável por fazer as novenas de Nossa Senhora no mês de maio. Então, um pouco antes de iniciar o mês de maio, ela saía nas casas perguntando às pessoas quem gostaria de participar, tendo uma novena feita em sua casa com as senhoras da vizinhança, né? Que iriam lá para rezar o terço, para fazer orações e também fazer louvores. E aí, nesse decorrer desse tempo, eu sempre acompanhei essas senhoras. Então, eu era a única criança que sempre ia junto com elas, e elas me davam o direito de rezar o mistério do terço. E cada dia mais eu fui me apaixonando, me aproximando mais de Nossa Senhora. Eu não tinha essa consciência de que era Nossa Senhora que estava me moldando e me levando. Mas no decorrer dos anos eu fui entendendo isso. Mas como todo mundo, eu fui crescendo, eu fiz a minha primeira Eucaristia, participei de grupos de jovens na minha paróquia e quando cheguei perto dos 18 anos, me afastei um pouco da igreja porque eu precisava trabalhar e estudar. Eu já fazia, com 18 anos eu passei no vestibular, fiz faculdade, né, comecei a trabalhar logo em seguida. E no decorrer desse tempo, eu fiquei mais afastada da igreja, porque realmente eu não tinha o tempo para participar, né, firmemente desses compromissos na igreja. E aí, com isso, o mundo ele vai nos mostrando outras vertentes, né, ele vai nos dando outras oportunidades. E eu fui viver, fui namorar, fui para festa,
foi levar outra vida em outros caminhos, né? Não que eu tenha feito algo de muito extraordinário, mas Deus não me quis muito tempo longe, não. Nossa Senhora tratou de me trazer de volta muito, muito rápido. E nesse muito rápido, eu acho que eu passei os 4 anos mais ou menos da faculdade. E no decorrer destes 4 anos, né, eu também tive um namorado, que foi meu primeiro namorado, e que era um namoro que não era muito sadio, né, não era uma coisa muito boa. E nesse período, Nossa Senhora fez com que eu visse que não era aquilo. E foi daí que eu terminei o namoro de 2 anos e meio, mais ou menos, terminei o namoro. Eu já conhecia o meu marido, Fabiano. Eu trabalhava numa empresa onde o Fabiano ia a essa empresa, ele vendia para essa empresa, e o pai dele também era muito amigo dos donos dessa empresa. Então, a gente já tinha um contato, já nos conhecíamos há uns 3 anos, mais ou menos, e no decorrer deste tempo, o Fabiano também tinha uma namorada, e o Fabiano também terminou o namoro dele. Eu estava perto de me formar, e assim, numa conversa que a gente sempre se encontrava na recepção dessa empresa onde eu trabalhava, eu convidei o Fabiano para ir na minha missa de formatura. E eu nem imaginei, mas o Fabiano foi lá. Então a nossa história começou na Igreja da Sé, na Catedral Metropolitana de Fortaleza, onde no dia da minha missa de formatura, eu estava com toda a minha família e eu não imaginei que o Fabiano fosse. Ele era a única pessoa de fora que eu havia convidado. E ele foi, e ele estava lá. No final da missa eu o encontrei e ele me parabenizou e pronto. Ali foi o primeiro passo, o primeiro momento. E eu não sabia, não tinha dimensão, não tinha nenhuma noção do que Deus tinha preparado, né? Porque se aquele meu namorado anterior era totalmente avesso, distante da igreja, distante de tudo, o Fabiano não. O Fabiano era totalmente próximo à igreja, a família dele era uma família de caminhada de igreja. Então, os nossos passos foram colocados um junto do outro para que a gente pudesse andar nesses caminhos da igreja. E assim foi. Passou mais ou menos um mês e pouco, foi tempo da minha festa de formatura, e o Fabiano não foi na minha festa de formatura, mas uma semana depois da festa de formatura, o Fabiano me convidou para jantar. E nós fomos jantar e conversamos muito e trocamos muitas ideias, e eu não tinha intenção nenhuma de namorar com ele, nem tampouco eu achava que ele também não tinha, né? Mas acabou que deu certo nesse mesmo dia, que era o dia 6 de outubro de 2001. Nós começamos a namorar naquele dia e durante 6 anos de namoro, nós fomos fazendo a nossa caminhada, né? E quando a gente estava com 6 anos de namoro, exatamente no mesmo dia 6 de outubro do ano de 2007, nós casamos, na mesma data. E ali era só o início de tudo que a gente ainda ia viver. Foram muitas situações, né, de altos e baixos, não de dificuldade de relacionamento, graças a Deus nós nunca tivemos, sempre tivemos um bom relacionamento em 6 anos de namoro. A gente se viu praticamente todos os dias, caminhamos juntos, construímos muitas coisas juntos, e depois que a gente casou, 11 meses depois do nosso casamento, nós fomos convidados a fazer o ECC. Quem nos convidou para fazer o ECC aqui na Paróquia da Glória foi a mãe do Fabiano. Os pais do Fabiano, eles são desde o início dos primórdios aqui da Paróquia da Glória. Eles participaram desde o início, quando a igreja era pequena, onde se iniciou aqui o Encontro de Casais com Cristo. Eles foram da primeira equipe dirigente. Eles participaram da construção daqui desse salão paroquial antigo, de muitas ações aqui que foram feitas na paróquia. Então, assim, o Fabiano tinha uma vivência muito larga dentro da igreja. E com o convite da mãe dele para que a gente fizesse o ECC, acabou que a gente teve vontade de estar junto. Agora, não mais o Fabiano como filho, mas sim como participante efetivamente do Encontro de Casais com Cristo. E aí
nós fizemos em setembro do ano de 2008. E nesse encontro, foi um encontro simplesmente espetacular. Nós tivemos um momento de muitas e muitos encontros, de muitas situações boas, onde a gente pôde dar continuidade a essa caminhada que Deus foi trilhando para a gente. Nós fizemos o encontro em setembro de 2008 e nessa data que a gente fez, nesse dia, eu tive o meu verdadeiro encontro com Deus naquele encontro, naquele momento. Faziam muitos anos que eu não me confessava, tinha feito uma confissão breve para casar, mas fiz uma confissão maior, completa, naquele momento do encontro, né? Porque no encontro existem padres que ficam para confessar as pessoas. E eu fui me confessar, o padre, eu vou até dizer o nome porque eu nunca esqueci, é um padre maravilhoso, que me acolheu como o próprio Cristo, que teve a misericórdia de escutar tudo que eu tinha para dizer. E naquele momento, né, Padre Sóstenes, ele foi assim, a face do próprio Cristo e me mostrou que realmente eu poderia estar de volta na igreja, né? Eu poderia ser parte viva daquele encontro e que Deus estava muito feliz pelo fato de eu estar voltando à casa dele. E eu firmei o compromisso com o Senhor de segui-lo e de servi-lo por todos os dias da minha vida. E assim nós estamos fazendo, estamos dia a dia buscando esse compromisso de estarmos sempre junto do Senhor. No decorrer desse período, com 2 anos de casada, a gente já estava no SCC, começaram os altos e baixos da nossa vida, né, de casal. E eu perdi o emprego com 2 anos que eu estava casada. O Fabiano perdeu uma das maiores representadas que ele tinha. O Fabiano trabalha com vendas e ele perdeu uma das maiores representadas que ele tinha, e isso causou um certo tumulto na nossa vida. Nós passamos por muitas dificuldades financeiras. E a gente morava, né, num apartamento que era dos pais do Fabiano, e a gente estava já a ponto de dizer assim para o pai dele, para pegar o apartamento de volta, que a gente não tinha mais condições de pagar as despesas, água, luz, telefone, né, internet, essas coisas, e a própria alimentação, e a gente ia pedir para eles para que a gente fosse morar com eles na casa deles. E em um desses momentos onde eu estava em casa, muito aflita, porque a gente não queria isso, a gente queria viver a nossa vida, né? Porque foi isso que a gente se propôs a fazer quando resolvemos casar. E numa tarde, aliás, numa manhã onde eu estava muito angustiada pelo fato dessa perda do emprego e essa dificuldade financeira, eu estava assistindo a Canção Nova e o padre Fábio de Mello estava dando uma formação, e no final dessa formação ele falava muito sobre a confiança, sobre a forma que nós precisávamos entender as coisas de Deus. E quando ele nos tirava alguma coisa, quando ele permitia que algo fosse tirado da nossa vida, era para que a gente pudesse ter algo muito, muito melhor e muito maior. E ele terminou essa pregação cantando uma música que dizia assim: sou humano demais para compreender, humano demais para entender. E essa música me tocou muito, e eu já estava de joelhos chorando e agradecendo a Deus, porque eu estava tendo o entendimento de que Ele ia fazer uma grande obra na minha vida. Padre Fábio de Mello cantava e o telefone da minha casa tocou. E nessa hora era a minha comadre perguntando se eu tinha condições de, naquela hora, naquele momento, ir até um local para deixar o meu currículo. E eu disse para ela, chorando, que eu ia. Quando eu desliguei o telefone, eu não sabia se eu chorava, se eu me arrumava, se eu ia, se eu não ia.
mas eu só agradeci a Deus, né? Continuei de joelhos agradecendo a Deus pelo fato de ter me dado essa grande graça de receber essa ligação que eu ainda nem sabia o que estava por vir. E Deus disse assim, vai em paz, mas vai logo e resolve lá o que tem para resolver. E aí eu liguei para o Fabiano, vem me buscar, contei, né, que eu tinha que levar o currículo nesse local. E o Fabiano chegou rapidamente em casa e a gente foi deixar esse currículo. Quando eu cheguei nesse lugar, eu subi, entrei para falar com o chefe lá do setor e ele disse para mim, você já tem condições de começar? Aí eu disse, tenho. Fiquei assim meio sem jeito, mas tenho. Ele disse, fique aqui, espere um minuto, eu vou só falar com uma pessoa. Ele foi falar com o chefe superior dele. Esse chefe superior dele nunca o recebia, porque ele geralmente era uma pessoa muito prolixa, demorava muito nas conversas e ele tinha muita dificuldade de ser atendido por esse superior. Mas nesse dia o superior dele atendeu. E ele entrou, mostrou meu currículo, o superior dele perguntou quem estava indicando, e aí ele disse que era a minha comadre, né, Valesca, e aí ele pegou e disse, pode contratar. No mesmo momento ele voltou e disse, olha, você está contratada. Gente, vocês não têm noção. Isso há 15 anos atrás. Eu tinha perdido um emprego que eu ganhava menos de 2 salários mínimos. E eu fui para essa empresa para ser contratada ganhando quase 7 salários mínimos. Então, assim, Deus, ele foi muito generoso comigo. E ele sabia exatamente do que a gente estava precisando naquela hora. E foram anos de muito trabalho, de muito aprendizado, mas também de muito agradecimento a Deus pelo fato de, assim, dele ter nos dado essa grande oportunidade. E no decorrer desse tempo, desse trabalho, não foi fácil, não vou dizer que foi 100% fácil, não. As perseguições aconteceram, mas eu consegui passar. Aí, sempre pedia para os meus pais rezarem pelas pessoas que me perseguiam no local de trabalho e eu fiz grandes amigos. Mesmo essas pessoas que me perseguiam, depois viraram grandes amigos, né? Eu sempre fui rezando, pedindo a Deus que Deus fosse colocando no coração deles que eu não era nenhum tipo de ameaça, nenhum tipo de coisa ruim que viesse acontecer para eles na vida deles, e as coisas foram andando, né? Como era um trabalho que era na área do serviço público, né, sempre tinham muitos altos e baixos por questões políticas e tal, e aí a cada 4 anos a gente sempre ficava sofrendo a questão uma ameaça de desemprego, essa coisa toda. Mas eu fui passando, fui vivendo, fui seguindo, né, fui seguindo o tempo e as coisas foram dando certo, né? Deus, ele foi mostrando que com ele tudo era mais fácil. E nesse tempo, eu já estava aqui na Paróquia da Glória, fui passando ano após ano, crescendo mais na fé, conhecendo mais sobre a igreja, conhecendo mais sobre os ensinamentos de Deus, me comprometendo cada dia mais sobre estar junto com ele, sobre seguir o caminho dele, né? Não é fácil, é difícil, porque as tribulações, elas também aparecem na própria igreja, a gente sabe que também não é fácil, são caminhos que nós temos que trilhar com um olhar de amor, de fraternidade, né, de misericórdia de uns para com os outros, mas a gente ia caminhando, ia seguindo, né? E quando foi, e assim, eu fui me envolvendo, eu e Fabiano, nós fomos nos envolvendo em muitos movimentos, muitas pastorais, né? E dentro da Paróquia da Glória a gente iniciou com o serviço na Festa da Padroeira, foi o nosso primeiro momento de serviço. Depois nós entramos para a Pastoral do Dízimo, onde passamos 10 anos, né? Foram anos muito bons de muito serviço, de muito ensinamento, de entender sobre
reconhecer aquilo que Deus tem para nos dar, né? E eu acho que não foi nada por acaso. Deus, ele nos colocou nessa pastoral naquele momento, porque eu precisava entender e agradecer muito pela oportunidade, pelo privilégio que ele me deu de ter recebido a graça, o milagre do novo emprego. E nós fomos caminhando, e no ECC, no EJC, né? Em vários momentos, em várias coisas, né? E depois surgiu o dom do Senhor que Ele foi nos dando, né? No decorrer dos anos. Em 2013 eu não tinha feito a crisma ainda. Em 2013, quando eu tinha 33 anos, eu fui crismada. E aí a minha vontade de servir a Deus ficou ainda maior. E aí, nesse período, foi quando nós descobrimos que nós tínhamos recebido o dom de Deus de também cantar. E aí a gente começou a servir nas missas, né? Nas missas dominicais, nas comunidades. Fomos convidados à época pelo Padre Francisco para assumir missas nas comunidades da Glória, que era a comunidade do Parque Del Sol, a comunidade do Lago do Jacaraí e a comunidade do Cambeba. Então nós iniciamos o nosso serviço na música com essas comunidades. E aí depois a gente foi aumentando, né? Foi aumentando o leque. E hoje nós fazemos parte, além da pastoral da música, nós fazemos parte também da pastoral do batismo e também da consagração. Mas voltando um pouquinho lá para 2013, no final do ano de 2013, eu perdi o meu pai. Né? Meu pai, ele sempre foi uma pessoa também muito católica, estava um pouco afastado da igreja, mas no decorrer dos anos, Deus ele foi moldando toda a minha família, não foi só a mim. Os meus 2 irmãos com as esposas também fizeram ECC, os meus pais também fizeram ECC, eles participavam efetivamente, ativamente das paróquias onde eles tinham feito o encontro, e o meu pai ele ficou tão envolvido que ele, todos os dias ele ia à missa, né? Ele foi convidado pelo padre para abrir e fechar a igreja, ele tinha a chave da igreja, eles caminhavam muito juntos em movimentos, em pastorais, ele fazia parte do Terço dos Homens, era um servo verdadeiramente, efetivamente de Deus, né? E ele era muito devoto de Jesus misericordioso. Então, todos os dias ele ia à missa, ele rezava o texto da misericórdia, e tinha uma outra coisa também que ele era muito disciplinado, que era a questão de exercícios físicos, né? Mas nessa história de exercícios físicos, ele acabou tendo uma contusão no ombro, que ele fazia musculação, teve uma contusão no ombro, e ele já fazia um tratamento há 25 anos, depois de ter tido uma hepatite, ele fazia um tratamento no fígado, e por conta dessa lesão que ele teve no ombro, ele se automedicou, que não poderia tomar algumas medicações, e nessa situação ele teve uma piora, né, no fígado, e teve a situação bem difícil, onde ele foi internado numa noite, e no outro dia, às 3 horas da tarde, ele veio a falecer. Então foi uma coisa muito rápida. E aí nesse tempo, foi um tempo muito difícil para mim, mas eu já caminhava muito, porque eu sou filha única, mulher e mais nova, então eu tinha uma proximidade muito grande com meu pai. Foi um momento muito difícil, né? Um momento muito de muita dor, de uma perda, mas da certeza de que Deus ele tinha levado meu pai para um lugar muito melhor, né? Na certeza, na confiança de que ele estava muito melhor do que aqui. Então eu não me desesperei, não fiquei aperreada, sinto falta, saudade até hoje, claro, mas com conforto no coração, porque sempre estive Deus perto, né, e Nossa Senhora ali me amparando. E aí eu sempre disse assim, poxa, e agora? Eu ainda, em 2013, não tinha filhos, e eu sempre dizia, oh Deus, quando eu for ter um filho,
a primeira pessoa, quando eu souber, a primeira pessoa que vai saber é meu pai. Então, eu agora já não tinha mais o meu pai, né? Mas fui levando. Quando foi, mais ou menos em 2014, final de 2014, mais precisamente em novembro, eu e o Fabiano fomos convidados a participar do EJC, onde a Paróquia da Glória ia apadrinhar o EJC lá da paróquia do Mudubim, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do Mudubim. E lá, Deus, ele queria me dar um presente, porque eu tinha perdido meu pai, estava muito difícil, e ele queria me dar um presente. E ele, nesse dia, eu não imaginava que esse presente ia ser tão grande. Nós fomos servir nesse EJC, e na primeira noite, na sexta-feira, nós fomos visitar a liturgia, e chegando lá foi assim um momento muito forte, muito rico, muito, muito bom. Foi um dos encontros onde eu participei que teve o clima de mais espiritualidade, de muita oração, onde os jovens estavam muito ungidos, onde todos estavam muito ligados ao que realmente tinham ido fazer, ao verdadeiro encontro com Deus. E nós servimos na sexta, no sábado. No domingo era dia 2 de novembro, dia de finados. Eu saí rapidamente para ir no cemitério, fazer uma visita ao meu pai, ao túmulo do meu pai, e ia fazer um ano que meu pai tinha falecido. Ele faleceu em novembro de 2013, e isso foi 2 de novembro de 2014, e fui fazer a visita ao túmulo do meu pai e voltei. Quando eu voltei, já era o momento da minha equipe de serviço e novamente na liturgia. Então, era eu e o Fabiano, mais um casal de jovens, e eu fui diante do Santíssimo agradecer a ele pelo encontro, pela minha vida, por tudo que eu tinha. E eu disse as seguintes palavras para Deus. Eu disse: Senhor, muito obrigado por tudo que eu tenho. Obrigado pela casa, obrigado pelo marido, obrigado pelo emprego, obrigado por te ter em todos os sacramentos que eu sempre recebo na igreja, né? Obrigado por tudo, pela família que eu tenho, pelo pai que eu tive. Agora só me falta uma coisa, um filho. E faziam pouquíssimos dias que a gente tinha resolvido que íamos ter um filho, né? Tínhamos liberado para ter o filho. E aí, isso foi dia 2 de novembro, e eu fiz esse pedido, e logo que eu fiz o pedido, veio uma pessoa para rezar no meu ouvido. Eu não sabia quem era uma mulher, eu estava de cabeça baixa, de olhos fechados, quando essa pessoa chegou e disse para mim: prepara a tua casa e a tua família, que tu vai receber um lindo presente. E passou. Quando eu saí de dentro lá da capela do Santíssimo, eu comentei isso com o Fabiano, e o Fabiano disse: engraçado, também veio um rapaz e disse a mesma coisa para mim. Você vai receber um lindo presente. Para o Fabiano foi assim: você vai receber um lindo presente. Ok, ficamos, tudo bem, tudo tranquilo. Nós estávamos aqui caminhando na paróquia, tínhamos todos os nossos serviços, tínhamos um grupo de SCC onde participávamos, coordenávamos um outro grupo, e seguiu o mês de novembro, quando foi no dia 27 de novembro, que era dia de Nossa Senhora das Graças, eu fui fazer um exame de rotina. E quando cheguei no laboratório, que fui entregar a guia do exame, a moça que me atendeu disse assim: senhora, a senhora vai fazer esse exame? Não faça esse exame agora não. A senhora pode ser que esteja grávida, quando é que foi a sua última regra e tal? Aí eu disse para ela: tá atrasado 3 dias. Ela disse: pois não faça não o exame. Ela disse: faça o beta-HCG. Eu disse: mas eu não tenho nenhuma guia para fazer um beta-HCG. Ela disse: mas é baratinho, pague, é R$18. Aí eu disse: então dá certo, vou fazer. E aí passei o dia, mas fiz tranquila, sem
pretensão nenhuma, na verdade. E aí, quando cheguei à tarde, quando o Fabiano chegou do trabalho, à tarde em casa, final da tarde, vamos olhar lá o resultado dos exames. E aí, estava lá o resultado. Vários números que eu não entendia, porque não era aquele positivo e negativo, eram números. E aí, eu passei para a minha ginecologista, e ela pegou e disse assim, você está grávida? E eu disse, eu não acredito. Ela disse, é. E nesse mesmo dia nós estávamos aqui, viemos para a Paróquia da Glória, porque era o dia do encontrão do SCC, onde a gente ia entregar, no ano de 2014, a equipe dirigente para uma nova equipe assumir a missão. E aí nós pegamos e, quando eu cheguei aqui, eu sempre disse que eu iria contar para o meu pai, que seria a pessoa que ia saber primeiro. Eu não tinha mais meu pai, mas eu tinha um pai espiritual que estava aqui bem pertinho de mim, meu grande amigo, meu grande companheiro aqui nessa igreja, que era o Padre Chico. E aí foi a primeira pessoa que eu encontrei aqui na porta da igreja, que sempre, né, nos recebeu com muito amor. E aí eu contei para ele. E disse para ele, olha, eu contaria para o meu pai, mas meu pai não está mais aqui comigo. Então, eu vou contar para o senhor, que é meu pai espiritual. E aí ele ficou muito feliz, me disse palavras muito bonitas, e uma das palavras que ele me disse foi o seguinte, minha filha, Deus ele não faz nada por acaso. Ele te deu uma grande missão durante esse 1 ano de serviço, né, na frente da equipe dirigente da Paróquia da Glória, aqui do SCC, e agora ele está te dando um presente para a vida toda. Né? E aí foi aquela emoção, choro e abraço, e aquela coisa toda, né, comigo e o Fabiano. E, assim, foi tudo muito tranquilo, tudo muito bem, né, a Flavinha se desenvolveu tranquilamente, tudo do jeito que tinha que ser. Nesse meio tempo, minha mãe veio ficar conosco, né, eu tive um pequeno deslocamento de placenta, e aí a minha mãe veio ficar conosco, e acabou ficando, né, durante todo esse tempo com a gente, e a Flavinha nasceu um pouco antes do tempo previsto, né? Nasceu com 36 semanas, mas não teve problema nenhum, a bolsa rompeu e ela nasceu, e foi tudo tranquilo, tudo de boa. 2 meses depois que a Flavinha tinha nascido, aconteceu um outro episódio que eu comecei a sentir uma dor, fui várias vezes à emergência, tomava medicação, e aí no decorrer eu fiz exames e descobri que estavam com pedra na vesícula. E aí nessa pedra da vesícula eu precisava fazer uma cirurgia. Fiz toda a preparação para fazer essa cirurgia com medo, aí sim, eu nunca tinha tido medo de morrer, mas aí eu tive medo de morrer, porque agora eu era mãe, e eu tinha um ser pequeno que dependia de mim. Então, nesse momento, eu fiquei com uma angústia muito grande. Senhor, como é que eu vou? E essa criança vai ficar como? Ela só tinha 2 meses. E aí, como é que eu vou fazer? E, enfim, fui fazer a cirurgia. E eu dizia, minha Nossa Senhora, me ajuda, me diz, me dá algum sinal de que vai ser tudo bem, porque eu preciso estar bem para cuidar da minha filha. E o médico disse, olha, não se preocupe, você vai fazer a cirurgia, 5 horas da manhã eu dei entrada no hospital, e no mesmo dia eu vou te liberar. Então, 7 horas da noite eu já estava em casa. E aí ele pegou e disse para mim, não se preocupe, vai dar tudo certo. Só voltando um pouquinho no dia da cirurgia, quando eu entrei na sala de cirurgia já, né, já me preparando para ir para a maca e tudo. Aí eu estava na sala, na antessala esperando, e eu pedi a Nossa Senhora para ela me dar um aviso, um sinal, alguma coisa de que ia ser tudo bem. E aí veio uma moça muito bonita, baixinha, branquinha, muito bonita, e ela veio, vamos, eu vou lhe levar. E fui, né, fui com ela. Deitei na maca, já preparada para receber a anestesia, aquela coisa toda, e aí eu perguntei para essa moça que foi lá me pegar. Eu perguntei para ela quem ela era. Aí ela disse, eu sou anestesista. Aí eu disse, qual é seu nome? Aí ela foi e disse, meu nome é Glória. Aí eu disse, agora eu posso ir. Agora eu vou em paz. Era o sinal que eu precisava. Então eu entendi que Nossa Senhora, ela estava ali comigo. Era Nossa Senhora da Glória, me dizendo, vai em paz, vai tranquila, vai dar tudo certo. E eu fui, fiz, né, a minha cirurgia, e eu
me recuperei super bem, logo em seguida, 14 dias depois, era o batizado da Flavinha, e foi um momento de muita felicidade, de muita alegria, apesar de não estar ali, né, com toda a minha família completa, com meu pai, principalmente, que era a pessoa que eu queria muito que estivesse junto comigo, né, mas caminhamos, seguimos em frente, deu tudo certo, e a gente foi seguindo os caminhos de Deus do jeito que Ele quis, foi nos guiando da forma que Ele quis, e a gente continuou no serviço da igreja, continua até hoje, como eu bem disse. E em 2021, né, a gente passou de final de 19, 20, 21, esse período da pandemia, né? Perdi minha mãe na pandemia em 2021. E foi assim também um outro momento difícil na minha vida, mas Nossa Senhora sempre me resgatou de momentos difíceis. E logo em seguida que minha mãe faleceu, em agosto, a minha mãe faleceu dia 16 de agosto, onde eu tinha passado 15 dias servindo firmemente aqui na festa da padroeira. Minha mãe faleceu no dia seguinte da festa, dia 16. Eu estava junto com o Fabiano na coordenação dessa festa. E aí minha mãe veio a falecer, foi um momento também de muita tribulação, assim, por conta dessa perda, uma perda muito grande, né? Minha mãe era tudo para mim, minhas pernas, minhas mãos, meus braços, me ajudava em tudo, estava sempre comigo, me apoiava em tudo que eu ia fazer. Mas Deus quis que ela estivesse com ele, e assim foi. E eu não me deixei abater, né? Segui o caminho, segui em frente. E no decorrer desse tempo também, logo quando a minha mãe faleceu, que foram meses difíceis, veio para cá, para a Paróquia da Glória, a consagração a Jesus pelas mãos de Maria, que veio junto com o pessoal da obra Refúgio de Maria, equipe que nós fazemos parte, né, que eu fiz a consagração na primeira turma. Quando a turma iniciou, eu estava saindo da missa de sétimo dia da minha mãe, mas eu senti o abraço de Nossa Senhora, eu senti o perfume dela, ela estava perto de mim, ela estava comigo, e eu disse, é aqui que eu vou ficar, e é aqui que nós estamos, estamos firmes na caminhada junto com ela, junto com Nossa Senhora, nessa vivência. As tribulações, elas existem, elas vão e voltam, mas o que eu tinha muito para falar hoje aqui para vocês era sobre a nossa perseverança, a continuidade, que mesmo que as tribulações venham, que mesmo que tudo aconteça, os fardos, eles são mais maneiros, são mais fáceis de carregar quando estamos juntos de Deus. Nada acontece na nossa vida por acaso, nós viemos a este mundo com uma missão, e essa missão eu tenho certeza que é de servir ao Senhor, que tudo que tem por trás e tudo que vivemos que não é de dentro da igreja, que não é do serviço a Deus, são coisas secundárias. Nós precisamos sim viver, trabalhar, nós precisamos estar na vivência de pessoas que não são de dentro da igreja, precisamos, mas a nossa grande missão é essa, é estar a serviço do Senhor. Há pouco tempo, há um mês e meio mais ou menos, eu perdi também o meu irmão. Eu sou de uma família de 5 pessoas, onde eu perdi já 3 pessoas da minha família, primeiro meu pai, depois a minha mãe, e agora há um mês e meio perdi o meu irmão. Meu irmão vinha sofrendo numa batalha contra o câncer há 1 ano e 4 meses, e foi um momento também de muita provação, de muita situação difícil, mas eu nunca perdi a fé e nem a certeza de que Deus estava conosco, estava em todos os momentos, carregou ele no colo, carregou a todos nós, né? Por conta de todo o sofrimento, de toda a tribulação que esse momento teve, mas eu nunca perdi a fé, nunca tutibiei em momento nenhum. Eu só tinha a certeza e dizia, Senhor, que seja feita a tua vontade. Mesmo que seja sofrido, mesmo que seja difícil, mas o Senhor toma conta, e nós estamos aqui para ser aquilo que o Senhor quer. Então, que o Senhor possa fazer aquilo que a sua vontade prevaleça na vida de todos nós. E assim foi. Não foi fácil, muitos que me conhecem acompanharam durante esse período de dificuldade, mas é como eu disse,
Deus precisava de mais um da minha família lá. E eu não posso querer concorrer com Deus. E assim foi. E assim vai ser, e a nossa caminhada vai continuar. E a única certeza que eu tenho, né, já finalizando a minha fala, a única certeza que eu tenho é que eu quero continuar seguindo a Ele, quero continuar nos caminhos dele, juntamente de mãos dadas com Nossa Senhora, que eu tenho certeza que ela nunca me abandonou. E eu quero ficar nessa certeza de que tudo vai estar bem se eu estiver com eles. Qualquer tribulação, qualquer situação, ela vai ser superada se eu estiver junto deles. Então, eu quero chegar no meu dia lá, quando eu estiver face a face com ele, e dizer: Senhor, eu estou aqui com os meus braços cheios de coisas para te entregar. Coisas que eu estava lá naquela terra e pude fazer por pessoas que precisavam. Então, assim, a minha missão hoje é essa: é seguir a Deus e confiar plenamente nele. Eu queria agradecer por esse momento, por ter tido a oportunidade de falar um pouco da minha vida e também pedir a Deus, né, continuar pedindo a Deus e Nossa Senhora que eles continuem juntos comigo e tragam ainda mais pessoas para fazer parte desse grande exército, para que as pessoas tenham consciência na vivência da sua missão aqui nessa terra. Muito obrigada. Se você já passou por alguma experiência que fortaleceu a sua fé, superou algum desafio através da espiritualidade ou presenciou algum milagre em sua vida, convidamos você a entrar em contato conosco e compartilhar a sua história com toda a comunidade.